Olá, Veters! Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Espaço da Mais Gato e hoje é quadro Vida de Vet. E hoje eu venho conversar com vocês de uma forma mais descontraída a respeito do racismo na veterinária. Note que é descontraído, mas não é menos importante, tá certo? Então, desenrola o vídeo. E se você chegou até aqui, não tá entendendo nada ou não me conhece, vou me apresentar. Eu sou a Debbie Paulina, eu sou médica veterinária especialista em clínica e comportamento de gatinhos e hoje, aqui no Espaço Vida de Vet, eu venho falar com vocês a respeito do racismo dentro da veterinária. Sim, um tema extremamente importante de ser conversado. Bom, antes de tudo, eu tô sempre vestida de jaleco, toda combinadinho, mas hoje, não só de jaleco, eu vou mostrar a minha capulana. Sim, a minha estampa aí com referências africanas. Então, hoje o vídeo vai ser assim, de jaleco aberto, mostrando a minha capulana, também combinando com o look todo, que gosto disso, né, gente? Bom, conversando a respeito de racismo na veterinária, eu vou trazer para vocês algumas das situações que eu já vivi e algumas das coisas que eu ainda ouço. E então tem alguns momentos que isso ainda dói, causa um desconforto. Mas é importante de compartilhar. É importante de compartilhar para que você, vet, meu colega de profissão, comece a olhar os outros veterinários, principalmente os veterinários negros, ver que sim, existem aqui nesse plano, aqui no Brasil, veterinários negros, sim, existe, claro. Bom, e você vai saber onde encontrar a grande maioria deles, porque nós estamos nos mobilizando num processo aí ativo de união, de reconhecimento dentro da profissão da medicina veterinária. E você que é estudante, que faz parte de grupo de estudo, que está na sua fase de formação dentro da graduação, mas lembra que a graduação é uma parte da sua vida, né? Então, é importante também. Se você for negro, você vai se reconhecer nesse vídeo, mais ainda, vai ser um espelho para você. E se você não é negro, vai conseguir entender um pouco do que nós passamos no dia a dia ainda hoje, 2020. Sim, o ano é 2020 e nós temos que conversar a respeito de racismo. Primeiro ponto, tem muita gente que acha que o racismo não existe. Tipo, se eu não falar sobre ele, ele não existe. Gente, não, ele existe. Ele existe sim, e ele tá o tempo todo esfregando na nossa cara, nós negros, que ele existe. Então, são diversas as situações que nós vivenciamos no dia a dia que envolvem diretamente o racismo. Se você assistir qualquer jornal, estiver na mídia, ou não assistir jornal, mas estiver online, você vai ver as inúmeras, eu disse inúmeras situações de racismo. Então, as vidas pretas importam, sim, importam não só na hashtag, tá? Elas importam a todo momento. E como mulher negra, também passo por várias situações. Sim, como eu falei, algumas são doloridas. Pois bem, algumas das coisas que eu ainda ouço, isso desde a época de estagiária, mas assim, de recém-formado, normalmente a gente tá com um jalequinho, eu trabalhava muito de jaleco branco antes, agora são todos mais coloridinhos ou pijamas, mas enfim, porque eu não tenho muita postura para trabalhar com roupa branca, eu me sujo muito facilmente, então foi mais uma mudança por conta disso. Mas o branco, ele, quando você está vestido de jaleco branco, ele te traz um poder hierárquico, vou dizer dessa forma. Então, quando alguém entra na consulta e vê uma pessoa vestida de branco, o subconsciente dela já pensa que aquela pessoa é o médico, ou médico veterinário na situação. Por quê? Porque a pessoa tá vestida de branco. Você tá vestida de branco, às vezes tá com estetro no pescoço, você está assim, com uma indumentária que diz respeito à sua função, ao que você vai executar ali. Pois bem, como eu disse, trabalhava de jalequinho branco, estava eu no consultório, linda, plena, lá vestidinha, né, a caráter de médica veterinária. Eu não uso já o esteto no pescoço, porque, como eu falei, eu sou distraída, eu me enrosco em todas as coisas, então não dá certo ter esteto no pescoço e com brinco, não dá certo pra mim. Então ele fica normalmente, ele tá na minha bolsinha de atendimento, carrego pra lá e pra cá.
mas estava dentro do consultório. Eu, estagiário, naquela situação e naquele lugar, os estagiários usavam um pijama cirúrgico, que é um pijama num tom de verde. Então era muito assim, claro e objetivo quem era o veterinário na sala e quem era o estagiário. Ou ainda que a pessoa, o tutor tá levando o gatinho, o cachorro, não sabe se quem não está de branco, quem é aquela pessoa, é o estagiário, é o ajudante, seja lá quem for, mas sabe que aquela pessoa que não está vestindo o branco, escrito o nome dela no bordadinho, aquela pessoa provavelmente não é o veterinário. Bem, né? Ok. Sim, estava eu lá, linda e maravilhosa, chamei o paciente, o estagiário chamou o paciente, eu tô lá sentadinha na mesa para o paciente chegar, porque eu vou primeiro conversando com o tutor e depois vamos examinar o paciente. E eu tava conversando com o tutor com uma cara feia, tipo, feia assim, aquela cara fechada, sabe, de poucas ideias, tava exatamente assim. E eu conversando, conduzindo a consulta, bom, conversei lá qual que era a queixa principal, as perguntinhas principais, fomos pra mesa. E aí eu tô examinando o cachorro e essa hora você bota o esteto no ouvido, parece que todo mundo quer falar com você. Todos os barulhos acontecem no momento que você conecta o esteto aqui na sua orelhinha. Conectei o esteto, aí eu escutei, tipo, o tutor falando alguma coisa com o estagiário. Mas quando eu tô concentrada fazendo o exame, tento me desligar dos barulhos, porque senão fica tendo ruído, interferência. Então eu ponho o esteto e eu entro no mundo de Nárnia, o meu mundo particular ali. E beleza, tô vendo, tipo, a boquinha mexendo, e aquela cara mais assim, séria, fechada, balbuciando alguma coisa aí com o estagiário. Aí eu tirei o esteto, falei dos parâmetros, o que estava acontecendo, nananã. Aí ele virou para mim, essa carinha aqui que vocês estão vendo, e falou: quando é que o médico vai chegar? Ai, na hora, lembra que eu era recém-formada, né? Então você tá cheio de insegurança, de medo, você não quer parecer rude, não quer ser inapropriado. E eu sou uma pessoa muito, muito fofa, naturalmente, tipo, sou fofinha, assim. E aí eu fiquei com aquela cara, tipo, eu fiquei constrangida. Mas se a gente pensar, eu não tinha que ficar constrangida, né? Pois bem, fiquei constrangida com aquela cara. Eu falei, não, senhor, então, aqui eu sou veterinária. Aí a pessoa, sem um pingo de educação, diz: você não tem cara de veterinária. Você já é formada? Aí a minha cara era tipo. Porque eu fiquei chocada na hora, tipo, desacreditada que estava vivendo aquilo, né? Em pleno ano 2000 aí, 2000 e pouco, na verdade, né? Pois bem, essa situação engoli seco, respirei fundo. Lembra que eu era recém-formada, então tinha aquele monte de medos, né, envolvidos na situação. E aí eu falei, eu sou veterinária, sim, eu já sou formada. E na época eu tinha, sei lá, 2 anos de formada, já sou formada desde tanto, sabe, 2012, 2013. E aí a pessoa continuou de cara fechada. Eu finalizei o atendimento, o que precisava, falei, fiz a receita, expliquei, e aí, depois que aconteceu essa situação, a pessoa nem olhava na minha cara. Tipo assim, eu fazendo a receita, fiz a receita de olho baixo, né, que tá escrevendo, aí você levanta a vista e fala, bom, essa daqui é a receita do fulaninho de tal. Olha, tem que fazer isso, isso e isso. E eu olhando pra pessoa, nos olhos da pessoa, para explicar a receita, e a pessoa assim pra mim. Tipo, não olhando nos meus olhos. Essa foi a primeira situação de racismo que eu passei, que eu me dei conta que era. Provavelmente já tiveram outras, mas é que tem algumas que são tão gritantes que você fala, não, não é possível. E eu aprendi, nesse tempo de formada, de que o quê? Quando acontece alguma coisa que você dá aquele, será que isso foi uma situação de racismo? Provavelmente foi. Por quê? Porque aqui o seu eu interior, o seu subconsciente, ele sabe, né, o que tá acontecendo, aquela a brisa que tá passando, sabe? Ele entende isso. Então, às vezes, a gente tá tão no automático fazendo uma coisa, fazendo outra, executando ali a nossa função, né, o nosso trabalho, que algum comentário, algum olhar, assim, mal intencionado passa por nós e a gente não percebe. Mas aí o seu sexto sentido dá um. Aí você depois fala: nossa, será que aquilo foi uma situação de raça? Será que foi? Será? Quando você começa a se perguntar, a se questionar demais, como eu fiz na situação anterior, que eu fiquei constrangida, mas peraí, quem tava tendo uma atitude racista não era eu. Por que eu tinha que ficar constrangida? Né? Mas enfim, isso é o que acontece. Hoje em dia acontece? Acontece. Hoje um pouquinho menos? Não. Não, 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 porque os racistas continuam aí, gente. Sim, tem uma música do Djonga que fala, ele fala em outras palavras, mas ele fala que antes os racistas eles eram mais discretos e agora não, eles estão tipo cada vez mais
sei lá, se sentindo confiantes em continuar sendo racistas. Por isso que não basta não ser racista. A nossa luta é anti o racismo também. É uma luta ativa, né? Nessa luta ativa, quem eu fui encontrando, eu fui, né, sendo encontrada também ao longo do caminho, foi com o grupo Afrovete, e também com o pessoal do Negros na VET. Eu vou deixar para vocês aqui as duas marcações. Nós temos o grupo lá no... Grupo não, IG, né? Nós temos lá o Instagram dos dois. Então, você que é antirracista também e identifica que a nossa sociedade ainda existe o racismo estrutural e a gente tem que lutar contra isso cotidianamente. E aí não é só... Todo mundo tem que lutar contra isso, né? E dentro desses dois grupos, eu me encontrei, eu fui encontrada, e eu encontro um abraço na alma. Sabe um lugar onde você só precisa ser você? Você não tem que ficar o tempo todo provando o seu valor, porque lá fora estão toda hora te olhando e falando, será que você é boa o suficiente? Mas não sei, né? Aí não passa tanta credibilidade você ter o cabelo desse jeito, ou você falar dessa forma, mas tudo isso, na verdade, é o racismo escondidinho lá, tá? Tudo isso é por conta da sua cor de pele. Isso é porque eu ainda sou uma negra com um tom de pele mais claro. Negros que têm um tom de pele mais escuro sofrem ainda mais as situações de racismo, assim, gritante, porque estruturalmente o negro ainda é olhado como menos, como menor, como se ele não tivesse valor, não tivesse valia, como se o que ele fizesse ou executasse, seja lá dentro de qual profissão, como se fosse menor qualificado do que um branco que faz a mesma profissão, que executa ali a mesma ação. Então, quando alguém diz que não existe racismo, eu tenho vontade de esfregar a cara dessa pessoa no chão. Tenho muita vontade mesmo, real. Porque é inadmissível alguém que não vive o racismo dizer que não existe racismo. Então, se você acha que não existe racismo, você tá errado. Você tem que estudar. Tem mesmo. Você tem que estudar e você tem que ler, e você tem que aprender e vai ler as pessoas negras que escrevem na história, que tem muito mais conteúdo e gabarito do que eu, né, autoridade para poder falar a respeito do racismo. Eu tô compartilhando com vocês na verdade, uma situação que eu passei e eu vou compartilhar uma outra agora, que foi muito mais recente. Essa que eu contei foi quando eu era, assim, recém-formada, jovenzinha, e aconteceu essa situação. Pois bem, agora já mais velha na profissão, né? Vai ficando aí mais esperta às vezes. Eu passei por uma situação de que, assim, entrar em contato comigo por conta de uma indicação. Primeiro passo, se alguém indicou o meu serviço, quem indicou me conhece. Ou pelo menos já me viu nas redes sociais, ou me conhece pessoalmente, mas enfim, já sabe o que eu faço e como eu trabalho, já sabe a verdade que eu carrego. Se você me segue no Instagram, o meu posicionamento é muito claro, não tem dúvida. Tipo, será que... Não tem será que. É só olhar pra minha cara que já tá, tipo, é óbvio. Ou a maneira que eu vou conduzindo, que eu trabalho as coisas e as bandeiras que eu carrego, os valores que eu tenho. Pois bem, a pessoa entrou em contato comigo falando, olha, fulano de tal me indicou você. Eu falei, nossa, bacana, né? Qual tá sendo o seu problema? Qual a situação que tá acontecendo? Aí a pessoa falou, olha, antes disso eu queria saber qual é o seu currículo. Aí por um instante eu pensei, peraí, será que eu tô concorrendo a uma vaga de emprego e eu nem tô sabendo? Porque se a pessoa entrou em contato comigo, eu entendo que eu sou uma prestadora de serviço e a pessoa quer então saber a respeito do meu serviço. Como é que faz, como que funciona, enfim, fazer um orçamento do meu serviço. Mas a pessoa tá me pedindo meu currículo. Aí eu fiquei injuriada com isso. Fiquei muito injuriada. Aí eu mandei o meu currículo, porque eu fui tonta, nem devia ter mandado, né? Tipo, dane-se. Mas enfim, né? A gente vai aprendendo a cada dia. Mandei o meu currículo, e aí a pessoa... Mandei o currículo, assim, aqueles de PDF que tá salvo no computador. Mandei. Aí a pessoa ainda me responde, eu queria ver o seu Lattes. Me segura nessa cadeira aqui. Sim, a pessoa falou isso, escreveu isso. Aí eu fiquei realmente emputecida. São poucas as coisas que me tiram do sério, mas as que me tiram profundamente. Quando eu li aquilo, eu falei, aí sabe aquele questionamento que você faz interno? Eu falei, que estranho isso. Será que ela pergunta isso para todos os veterinários que ela recebe indicação? Me parece que não.
Aí eu falei pra ela, olha, o meu nome é esse, Débora Nogueira Paulino. Eu coloquei assim completo, pode jogar no Lattes. Essa foi a minha resposta. Se a pessoa quer tanto saber quem eu sou, é só jogar. Primeiro que não é difícil de saber qual é meu nome, né? Mas se tiver alguma dúvida como que é a grafia, eu sei lá, né? Não tem dificuldade. Mas enfim, eu mandei o nome pra pessoa e falei, só fica à vontade, feliz, vai ser feliz. Joga aí no Google, joga no Lattes, lê o meu currículo se é pra isso que você quer essa informação. E aí a pessoa foi, depois eu não respondi mais nada. A pessoa ainda veio falar comigo depois. Eu deveria te ter bloqueado? Deveria, vacilei, vacilei. Mas enfim, a pessoa veio falar comigo de que não ia fechar o serviço comigo, que ela nem sabia o que era, porque em nenhum momento me foi solicitado um orçamento ou como que era o meu plano de ação, né? Aí a pessoa falou que não ia fechar o serviço comigo porque os pais da pessoa não tinham gostado do meu currículo. Eu li aquilo, falei, Débora, agora é sua chance de bloquear, minha jovem. Ah, foi exatamente isso que eu fiz. Pronto, bloqueei e pronto. Então, e isso aconteceu, tá? Há pouco, tá, gente? Foi agora, tipo, 2018, 2019, tá certo? Então, é super recente. Porque eu quis trazer para vocês essas duas situações. A Débora recém-formada, que tinha uma realidade e um nível de confiança e de autoconhecimento também, que agiu de determinada forma, e a Débora hoje, que tem outro nível de confiança, outro nível de autoconhecimento, como eu acredito que a gente está sempre evoluindo. Daqui a uns anos isso vai estar melhor ainda, mas eu queria colocar para vocês as situações que aconteceram há 8 anos atrás e que aconteceram agora recentemente. Elas vão se reproduzindo, elas seguem se reproduzindo. Podem se apresentar de uma outra forma, mas segue acontecendo. Por isso que o racismo existe. Essas é só duas das minhas experiências. Se você perguntar para qualquer médico veterinário negro, para qualquer pessoa negra que resida nesse país extremamente racista, homofóbico, sexista, você vai ter essas respostas muito mais claramente. Então, gente, além de trazer essa informação, eu queria trazer uma reflexão interna. Porque assim, se você ai, Débora, não, pra mim todos são humanos, todos são iguais, não existe essa coisa de raça, tá. Beleza, beleza que você acha isso. Mas ó, o que você acha não contribui com luta nenhuma. O que você acha não mobiliza nada. Então, se você quer de fato ser ativo em alguma coisa e ver a sua opinião ser expressada e ser aplicada em prol de alguma luta, você tem que posicionar, você tem que, olha, tudo bem, acho que todos os seres humanos são iguais, não. Não é uma realidade, não é uma realidade existente, isso não existe, todos os seres humanos não são iguais, a gente não está buscando igualdade, o que nós buscamos chama equidade, tá? A reparação histórica é dentro disso, as cotas estão dentro disso, de buscar essa equidade, porque a igualdade é quando nós partimos do mesmo princípio, a gente não parte do mesmo princípio, as pessoas não nascem todas com as mesmas condições, então se elas não nascem todas com as mesmas condições, a gente já não pode buscar por igualdade. Então, a equidade, o que que ela visa? Se a pessoa que nasceu com uma realidade como a minha, eu nasci na periferia, mas minha família sempre teve condição, então eu estudei em colégio particular, eu fiz inglês, eu fiz espanhol, eu fiz uma faculdade particular, eu fiz pós-graduação particular, faço a pós-graduação no exterior, que também é particular. A minha realidade é uma realidade. Eu não posso dizer que todo mundo que nasceu na mesma condição que eu, na mesma situação, na mesma cidade que eu, no mesmo bairro que eu, tem essas condições. Não, isso é completamente surreal isso. Então, nossa, me deixa muito nervosa falar disso, sabe? Me dói. Me dói porque é extremamente desgastante a gente ter que ficar explicando que o racismo existe e vem outras pessoas que invalidam a sua luta. Mas vamos lá. Enquanto existir um Estado, um país, uma nação extremamente racista, a nossa luta ela vai continuar sendo antirracista. Então, se você de alguma forma se identifica com isso, com essa luta, e você não precisa ser negro, tá certo? Para você se identificar com isso, se você reconhece
o que o racismo de fato existe e você reconhece que você tem características, que você tem o poder de nos ajudar nessa luta antirracista com a arma que você tiver em mãos, e essa arma vem da liberdade. De onde vem a liberdade? A liberdade vem do saber, vem do conhecimento, vem da educação. Por isso que o estudar, o ler, o saber, o conhecer a respeito das estruturas racistas, como foi que começou tudo isso, onde foi que começou tudo isso, onde é o continente africano, qual foi a situação que as pessoas foram trazidas como escravos aqui para nossa nação. Quando você lê tudo isso, quando você entender a respeito de tudo isso, você vai reconhecer de que sim, de que o racismo existe e que, mais uma vez, não basta só não ser racista. A nossa luta é contra o racismo. Ela é uma luta antirracista. E era isso que eu queria conversar com vocês hoje. E já chega porque o meu coração já tá aqui, ó. Difícil. Um beijo, até nosso próximo vídeo. Que foi? Desce aqui. Vem cá. Pronto?